Lady Jane, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada neste mundo do empreendedorismo feminino. Eu não poderia começar de uma outra forma a não ser citando os meus pais, peça fundamental para cada passo que eu dei em toda a minha trajetória. Eu venho de uma família humilde, os meus pais também. Eu vivi praticamente toda a minha juventude morando de aluguel juntamente com meu pai e com a minha mãe, e a minha mãe sempre foi doméstica, ela trabalhou muitos anos para uma única família e o meu pai trazia renda através do descarrego e carrego de carros. Aqui na minha cidade leva o nome de cabeceiro, uma pessoa que descarrega e carrega algum tipo de produto. Minha mãe chama-se Luciene, o meu pai chama-se Adailton. Uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, em todo o processo que eu cresci vendo ela trabalhar para outras famílias, foi uma das bases com que me fez eu me tornar uma empreendedora como eu sou hoje. A minha mãe sempre cuidou da casa do outro, como se ela estivesse cuidando da casa dela. Aí você diz, Leide, como é que você teve esse contato com o empreendedorismo? A minha mãe trabalhava, como eu disse a vocês, para uma única família, mas ela trabalhava para várias pessoas da mesma família. Então, por muitas vezes a minha mãe pegava de 7 horas da manhã na casa de alguém, largava às 2, das 2 ela ia às 6 para a casa de outra pessoa e das 6 ela ia para a casa de outra e saía meia-noite, 10 horas. Por muitas vezes, muitas madrugadas eu estava ali com a minha mãe. E ela, para complementar a renda, ela fazia cocada para vender. E um dos fatos, eu conversando com ela, trazendo à minha memória, juntamente com ela, coisas que aconteceram na minha caminhada para trazer e compartilhar com vocês, foi um fato que me chamou muita atenção e que a fez chorar. Minha mãe lembrou-se de um momento muito trágico que nós passávamos, que meu pai sofreu um acidente de carro, e ela precisou trazer ainda mais renda para dentro de casa. Então a minha mãe fazia cocadas para vender. E quando ela fazia as cocadas, ela fazia aquele tacho de cocada, né? A gente chama aqui no Nordeste de tacho. E dividíamos as cocadas em cima da panela e ela colocava aquela panela em cima da minha cabeça. E tanto eu quanto ela íamos vender no bairro que a gente morava. Esse foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, que naquela época eu não entendia o que era. Eu não entendia do que se tratava essa chamada de mulher empreendedora. Mas eu já tinha a minha mãe como meu maior exemplo. Esse foi o meu primeiro contato, de muitos, que ao longo do vídeo eu quero compartilhar com você, contando um pouco da minha história, mas o fundamento principal desse vídeo é que traga inspiração para que você não se paralise diante de alguma coisa que esteja acontecendo aí à sua volta. Dando continuidade, aos meus 10, 12, 13 anos, eu sempre estive nessa lida com os meus pais de estar trabalhando para ajudar a complementar a renda. Uma das coisas que nós fazíamos no período de finados era ir para o cemitério e para estar ali lavando as catatumbas, os túmulos, a gente pintava, fazia a higienização. E como eu era magrinha, pequenininha, eu era responsável para entrar dentro daqueles túmulos que são de vidro, para fazer toda essa parte de limpeza, junto ali com a minha mãe. Para quê? Trazer uma renda a mais para o nosso lar. Era necessário, era preciso. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque aos olhos de alguns, na época, era algo humilhante. E eu venho compartilhar e dizer do fundo do meu coração, para mim não há e nem nunca vai haver alguma profissão que seja humilhante ou que traga humilhação para a pessoa que está exercendo ela. As pessoas têm implantado na cabeça delas essa questão de um serviço desmerecer o outro. E eu aprendi na lida no dia a dia com a minha mãe que tudo que vai ajudar a manter a sua casa, a sua família, sendo correto, sendo com verdade, você pode fazer. E aí esse foi uma das coisas que eu fiz durante a minha infância. Outra coisa que a gente fazia com constância era vender flau. A minha mãe fazia o suco e a gente colocava aquele suco para congelar e era uma das coisas que nós também vendíamos para fazer uma complementação de renda. Por volta dos meus 14 para 15 anos,
a minha mãe, como era uma pessoa que trabalhava há mais de 25 anos com a mesma família, ela ganhou de presente do patrão dela, antes de ele falecer, uma casa, que é a casa que até hoje os meus pais moram, graças a Deus. Por volta dos meus 14, 15 anos, eu já comecei a fazer a minha caminhada dentro do empreendedorismo. Então, a minha mãe fazia as cocadas, eu ajudava no processo das cocadas e eu já ia vender sozinha, já tinha uma autonomia de ir para a rua, para os certos locais aqui no centro da cidade, para oferecer essas cocadas. E aí, por volta dos meus 15 anos, eu conheci o meu esposo, que nós namoramos, e eu acabei engravidando antes do casamento. Hoje o meu filho, o Eduardo, ele tem 15 anos, foi o primeiro filho da gente. E aí nós fomos morar juntos, pagando aluguel. Eu consegui um emprego dentro do centro do comércio como vendedora. E eu fui trabalhar na primeira loja aqui da minha cidade como vendedora de tecido, que a gente vende, a gente tira as medidas. E agora eu quero levar você a um ponto. Todas as coisas, elas são conectadas. Quando eu falo para você não deixar as oportunidades passar, esse é um ponto que eu vou te dizer chave. O meu primeiro contato com o trabalho, eu trabalhei em uma loja de tecidos como vendedora de tecidos, e nesta loja a gente precisava aprender a tirar medidas, trabalhar com metros, para poder o cliente vir dizer: eu quero 10 metros daquele tecido, eu quero só 50 centímetros. Foi o meu primeiro contato com metros. No final do vídeo você vai entender por que eu estou falando essa questão de aproveitar as oportunidades que vão aparecer na sua vida. E aí eu comecei a trabalhar lá, como eu estou falando para você, e o meu esposo, ele trabalhava numa loja também como SG, Serviços Gerais da empresa. A gente sempre, quando eu engravidei, o meu primeiro ponto foi: preciso comprar uma casa. Eu preciso ter a minha casa, né? Eu e o meu esposo, a gente sonhamos muito com o nosso lar, para dar um lar aos nossos filhos. Hoje eu já tenho 2, mas na época eu estou me referindo só ao Eduardo. E eu queria levar para ele o meu melhor. E uma das portabilidades que eu vi nisso foi trazendo complementação de renda. Lembra que a minha mãe já serviu para mim como exemplo? Eu fiz do mesmo jeito. Eu usei o exemplo da minha mãe e trouxe para minha casa, para ajudar na lida com o meu filho, eu trouxe a empreendedora que começava a nascer ali. Ela já existia dentro de mim, mas eu não sabia como eu ia iniciar na minha vida com os meus sonhos. E o meu maior sonho naquela época era ter um lar, ter uma casa própria. O meu esposo já trabalhava como SG, mas nós resolvemos comprar relógios para vender. Esse foi o nosso primeiro contato, depois de casados, com o empreendedorismo. O meu sogro, pai do meu esposo, ele criou todos os filhos através de vendas de relógio. Ele trabalhava no centro de Maceió, a capital aqui, e todos os 8 filhos trabalhavam também com relógio, vendendo na mão no centro de Maceió. E a gente pegou essa ideia do meu sogro e trouxe para a nossa cidade. Então, meu esposo vendia relógio na frente da Caixa Econômica, aqui da minha cidade, que se chama Arapiraca. E eu vendia relógio às minhas amigas, eu oferecia relógio a elas. A gente fez um painel que a gente colocava os relógios todos pendurados e saía de bicicleta para casa de um, para casa de outro, para estar oferecendo esse relógio e estar trazendo uma renda para alimentar o nosso sonho, que era a casa própria. Eu trabalhei alguns anos na loja de tecido e de lá eu saí para uma loja de roupa. Já foi o meu segundo emprego. Eu não vou enumerar todos, mas o que eu for lembrando eu vou enumerar para vocês. E aí foi o meu segundo contato dentro do comércio. Eu fui ser vendedora, mas agora de uma outra área, que foi de roupa. E também vai ser o meu ponto-chave para o empreendedorismo, que foi onde eu entendi realmente o que uma mulher empreendedora tem e o que uma mulher empreendedora faz. Eu fui chamada para trabalhar, tinha colocado o currículo e fui chamada para trabalhar numa loja de roupas aqui da minha cidade. E trabalhei alguns meses, e dentro desses meses a gente vai criando laços com os nossos clientes.
né? Eles passam de ser apenas clientes e se tornam realmente amigos. E dentro de um atendimento que eu fiz com uma cliente, eu vou citar o nome dela porque eu acredito que não vai ter problema, a Elisângela. Eu me emociono até hoje quando eu vou falar um pouco da minha história, porque quando nós temos algumas lidas na vida que a gente está passando, a gente não entende, a gente só vai entender depois. E dentre esses meses que eu trabalhei ali, eu conheci a Elisângela, e em nenhum atendimento a Elisângela disse assim: Leide, você é excelente vendedora. Se eu fosse você, eu viajaria e compraria mercadoria e venderia às suas amigas para você alimentar e conseguir esse sonho que é ter a sua casa própria, para morar com seu filho e com seu esposo em um tempo mais curto, né? Porque aí você sabe, nós que trabalhamos, quando a gente trabalha com comissão, quando a gente trabalha na loja, no centro, esses trabalhos que são um valor fixo, é difícil construir os sonhos, são a passos lentos, né? E eu já pagava aluguel e tinha esse sonho, esse desejo de construir a minha casa. E eu voltei com a cabeça explodindo, eu voltei com a cabeça realmente explodindo de imaginar que alguém tinha olhado para mim e que tinha visto em mim a capacidade de ter e de ser dona do meu próprio negócio. E eu voltei para casa, conversei com meu esposo, Samor. A Elisângela falou assim: e eu vou viajar. Eu vou viajar e vou comprar mercadoria e a gente vai vender aos nossos amigos. Vamos fazer o que for preciso para a gente construir a nossa casa. E assim eu fiz. Eu viajei num domingo, foi a minha primeira viagem, foi para Caruaru. Fui de ônibus, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém dentro do ônibus. Comprei meus sacolões lá e saí de banca em banca procurando coisas que eu quisesse para mim. Quando eu fui e viajei, eu foquei nas peças que eu gostaria de comprar para mim. E eu trouxe peças e vendi rapidamente. Saí de porta em porta, oferecendo a amigas, fiz logo uma caderneta de promissória e vendia e viajava e vendia e viajava. Só que aí um ponto que eu quero focar para vocês agora é que me fez ter outra virada de chave. Eu também, a Elisângela no caso, ela tanto atendia dentro de casa para os amigos, como ela também viajava e dava feira. E foi um contato a mais para mim crescer e alargar essa questão de trazer a renda para dentro de casa para alimentar o meu sonho, que era ter a casa própria. E eu viajei para a feira para fazer um teste. Minha primeira viagem, eu não tinha banca. Sabe quando você vai na feira livre, que você vê as bancas todas arrumadas, quem vende roupa tá lá, as roupas todas colocadas em cima da banca? O meu primeiro contato com a feira, eu não tinha banca. Então o que foi que eu fiz? Eu botei uma lona no chão, coloquei as peças e botei o pau a gritar. Eu sempre fui, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bem espalhafatosa, então eu gritando mesmo, chamava a clientela e todo mundo vinha, comprava minhas peças e eu voltava com um sonho no bolso, um degrau a mais para a minha casa. Uma das coisas que eu quero falar com vocês nesse processo de viagem, a Elisângela, ela dava feira e ela já ia no carro dela. Eu estava iniciando, então a minha primeira viagem eu fiz com ela, mas as demais eu quis abranger. Eu quis viajar para outros lugares que ela não ia. Então eu vou focar e vou contar para vocês um pouquinho dessas viagens que eu fiz em várias cidades que davam feira livre, como era que eu fazia e como foi que eu fiz. O meu contato com a feira, eu já comecei a conhecer e ir atrás do banqueiro. Quem é o banqueiro da cidade? Para estar podendo alugar uma banca e estar expondo as peças do melhor jeito possível. Eu colocava toda a banca e eu fazia como se fosse uma loja. Eu fechava de mercadoria, eu separava por seções a banca. Um lado eu botava só calça, o outro lado eu só botava blusa. Na banca em si eu trabalhava com calcinha, com sutiã, pano de prato, então eu deixava tudo ali
da melhor forma possível para que a cliente viesse e se sentisse bem à vontade em escolher e olhasse peças de qualidade com um preço mais em conta. E foi isso que eu fiz durante alguns anos. Uma das coisas que eu vou falar para vocês era a forma que a gente viajava. Lembra que eu disse a você, o meu primeiro contato foi indo com a Eli, mas depois eu comecei a ir só. E a viagem, minha gente, não era fácil. É um ponto para você não desistir. Não desista, mulher, de seu sonho. Eu viajava em um caminhão com mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Nós íamos todos apertados mesmo, como tivesse sempre uma lata, todo mundo. Eu fazia todo o trajeto da minha viagem. Eu pegava minhas pernas, puxava aqui para cima e encostava minha cabeça no braço para ir cochilando a viagem inteira, porque eles passavam para pegar a gente de meia-noite e a gente, quando vinha chegar na cidade vizinha, já era por volta das 2h30, 3 horas da manhã, se não tivesse problema nenhum na estrada, se nenhuma mercadoria voasse de cima da carreta, da caminhonete, que no caso a gente colocava toda a mercadoria em cima, entupia de mercadoria dentro e todo mundo ia se encaixando dentro da mercadoria, todo mundo junto, misturado e apertado, né? Tinha vezes que eu chegava que as minhas costas, meu Deus do céu, para levantar da posição, tinha senhorinhas que iam junto. Eu tenho até uma amiga até hoje, a Maria, que ela ia, que eu não sabia como é que a Maria conseguia descer de dentro do carro. Porque assim, eu já com uma idade bem mais jovem que ela, na época eu tinha por volta dos 25 anos, hoje eu tenho 32, e eu não sabia como é que a Maria saía, mas dentro do sangue da Maria, a Maria não conseguia fazer outra coisa. A Maria amava a feira. Eu me apaixonei pela feira, eu me apaixonei pela forma de atender da feira. E eu trouxe isso até hoje para o meu dia a dia de hoje. Eu quero que eu fazia isso que eu falei para vocês, eu montava toda a banca, eu passava toda a lona, eu montava a banca toda. Eu sempre tive na minha vida uma facilidade muito grande de fazer e de construir amizades, então todos os feirantes das bancas vizinhas eram meus amigos. Então dia de chuva, meu Deus do céu, para você que está assistindo esse vídeo, que já teve algum contato com a feira, você sabe. E para você que está assistindo e não sabe, eu vou contar para você. Dia de chuva, meu Deus do céu, é um sofrimento, é um perrengue danado. Porque a lona ela não dá conta de cobrir a banca por inteiro. E você, como a gente pendura tudo nos cabides, é aquele tira e bota durante o dia inteiro. Eita, tá chovendo muito, tira, guarda a mercadoria. Parou de chover, bota a mercadoria. Eu consigo ir conversando e contando para vocês a cada detalhe que eu passei, a cada situação de perrengue que eu passei. Aquele pega pra capar de bota a roupa, tira a roupa, guarda a mercadoria, hora de voltar para casa. No domingo viajava de novo. E aí eu já comecei a fazer outras viagens, né? Em vez de ir só para Caruaru, eu já ia para Toritama. Já fiz outras viagens para trazer peças novas e bonitas para o meu público. Uma das coisas que eu vou falar para vocês agora aconteceu em uma cidade que eu viajei para dar feira. Eu ainda trabalhava, entenda, eu ainda trabalhava lá no centro como funcionária, trabalhava de segunda a sexta, porque os meus patrões guardavam o sábado. No sábado eu programava todas as viagens, fazia toda a visita do que os clientes que iam comprar roupa queriam. E aí eu viajava no domingo, voltava na segunda, na terça já ia trabalhar de novo e no domingo da outra semana eu já estava viajando para as feiras. Eu conheci uma feira diferente e eu vi naquela cidade a necessidade de ter uma loja. E foi aí que eu montei a minha primeira loja de roupa. Eu implementei naquela cidade o meu primeiro negócio. Estava surgindo dentro de mim uma empreendedora que já existia. Eu chamei tudo que eu fazia no intermédio desses negócios. Eu saí da loja de roupa
e como eu queria um tempo a mais, eu fui trabalhar numa farmácia, né? Eu saí da loja de roupa e fui trabalhar em uma farmácia. Permaneci empreendendo da forma que eu empreendia, vendendo as minhas roupas, mas eu fui trabalhar em uma farmácia. Eu sempre aproveitei as oportunidades. Vou contar para vocês uma das coisas que eu também fazia, pra você ter uma ideia. Lembra que eu falei, todas as vezes que eu fui para a feira e vendi, eu via uma necessidade de algo mais. Eu conheci pessoas que, além da feira, eles iam para procissões. E eu vi mais uma oportunidade. Vou para a procissão também. Eu comprava água e vela e levava para vender nas procissões. Leide, como era que você fazia? Do mesmo jeito. Eu montava uma barraquinha do que desce com a caixa de isopor, colocava as águas dentro para ir gelando, colocava a água fora para o pessoal ver e botava para gritar. As velinhas e o fósforo do mesmo jeito. Vendia fósforo, vendia vela e vendia água. Aproveitando sempre o que estava ali no momento, para alimentar o meu sonho que estava por trás. O meu esposo do outro lado permanecia trabalhando na loja, no centro como SG, e aí surgiu uma outra oportunidade. Ele saiu do relógio e como ele trabalhava de SG nessa loja, as peças que iam surgindo dentro da empresa que estavam com algum arranhão, com algum defeitinho, nós comprávamos, consertávamos e vendíamos também. Eu de um lado, ele do outro, nós dois nos completando dentro dessa caminhada para construir o nosso sonho, que na época era ter a nossa casa. Meu filho já estava crescendo, ficava com a minha mãe, ela quem me dava esse apoio, tomou de conta dele por muitas noites que eu viajei, que eu precisei viajar. E dentre essas viagens que eu fiz, me marcava muito, porque não era só eu nessa caminhada. Não é só eu nessa caminhada, eu sei que você aí que está do outro lado ouvindo também tem a sua caminhada. E o que eu venho falar em relação a empreender é que ele traz possibilidades que às vezes você acha que não existam e elas estão ali. E eu vendi água em procissão, eu vendia água dentro das feiras, eu vendia água nas praias, eu vendia onde precisava para trazer a renda que eu precisava para ir construindo o meu sonho. Dentre essas viagens, surgiu a minha primeira loja de confecções. Eu vi na cidade a necessidade de ter uma loja que tivesse produtos bons, mas com um preço mais em conta. Não sei se na sua cidade tem, mas surgiu na época aquele movimento de loja de R$10, que a gente comprava peças bem mais em conta e vendia de R$10. Eu sempre tive uma visão diferente, eu já tinha peças em conta, mas com um acabamento e com uma qualidade diferenciada. E quando eu saí desse momento da banca, que fui para dentro da loja, no comércio, eu levei a menina que trabalhava comigo na banca para trabalhar comigo lá na loja. Eu morava numa cidade e a loja funcionava em outra. E eu viajava nos finais de semana, tanto para comprar mercadoria para a loja, como para continuar suprindo as minhas feiras que eu não tinha deixado ainda. Nessa época, eu já trabalhava na farmácia como caixa, e já estava sentindo a necessidade de arrumar um outro emprego que tivesse um horário menos apertado como o da farmácia, que era à noite, e que me atrapalhava um pouco nos dias de viagem, para poder comprar mercadoria, que a gente viajava no domingo e só chegava na segunda-feira. E aí eu fui trabalhar em uma loja de material de construção civil, mais ligado para a área de ferro. Toda a parte de ferro nós trabalhávamos, e foi mais um contato que eu tive de aprendizado que serviu e que serve hoje para o ato que eu estou, para o que eu estou fazendo hoje. Veja como tudo na nossa vida vai se ligando, como tudo na nossa vida, eles se conectam. E quando eu fui trabalhar lá, foi uma experiência a mais para mim. Aprender a lidar com ferro, saber para que o que ferro servia, saber por que colocar ferro e todos esses detalhes que quem trabalhou ou que trabalha entende. Ali já iniciava uma caminhada que eu nem imaginava, nem eu e nem o meu esposo.
O meu esposo saiu do trabalho e foi em busca de uma profissão. Ele queria se profissionalizar em uma área e ele foi trabalhar numa loja de pedras. Chamamos de marmoraria. Com certeza você deve ter algum item de pedra na sua casa. E o meu esposo foi trabalhar nessa loja e ele ficou na função de serrador, que é a pessoa que toma de conta de toda a parte do corte do material, para os outros ir montando, colando, todo esse processo. Na loja de construção, eu já começava a fazer a minha primeira cartela de clientes. Entenda, só para você não perder o foco. Eu estava com a minha loja física em uma outra cidade. Eu trabalhava fixa na loja de material de construção e eu ainda continuava dando feira nos finais de semana. Tudo isso voltado para o nosso sonho. E nós conseguimos. Nesse trajeto, quando meu esposo foi trabalhar na loja de pedras, nós conseguimos começar um sonho. A gente conseguiu comprar o nosso chão e nós começamos a construir a nossa casa. Chegava finalmente o momento de olhar para os céus e agradecer a Deus por uma luta que ainda estava só começando, porque a partir do momento que você abre os olhos para dentro de você e vê que há um mundo inteiro cheio de possibilidades, você jamais vai deixar de desver. Então nós começamos a construir a nossa casa, então agora o sonho já estava concretizado, eu tinha conseguido juntamente com ele, dentro do empreendedorismo, comprando, vendendo, viajando com loja, dentro das feiras, fazendo o que era necessário para a base dos nossos sonhos, a gente tinha finalmente conseguido. Nós conseguimos comprar um chão e iniciávamos ali o processo da construção. Então era um processo a mais. E dentro desse movimento do meu esposo trabalhar com pedras, eu comecei a fazer a nossa primeira cartela de cliente. Os meus clientes passavam a ser, naquele instante, clientes da loja que ainda não existia. Na época, o meu esposo trabalhava na marmoraria, né, juntamente com os amigos, e eles tiveram a ideia de montar o negócio próprio deles. E eu super apoiei o meu esposo porque eu já estava com a cabeça lá na frente de que isso era o momento certo. Ele, e aí, como é que a gente faz? Eu disse, vamos fazer. Medo dá? Com certeza. Dá um medo danado. Porque eu já tinha meu filho já estava nesse momento com uma faixa de 5 para 6 anos. E a cada dia que passa, a responsabilidade para nós que somos mães aumenta. Para quem ainda não é mãe, mas sonha em ter um objetivo concreto, sabe como é, sabe que a cada passo que a gente dá é um degrau a mais para a concretização de um sonho que está lá na frente muitas vezes. Naquele momento, estava decidida a organizar junto com ele a loja de mármore. Então, o que foi que eu fiz? Como eu estava muito dividida e a loja estava em outra cidade, eu resolvi fechar a loja da outra cidade. Eu fiz o quê? Eu fechei a loja que estava em outra cidade, que tinha uma dificuldade maior de locomoção e tudo mais. Permaneci com as feiras e permaneci trabalhando na loja de ferro. Nesse momento eu recebi um convite de um cliente meu para ir trabalhar na loja dele, que era de material de construção. Só que tinha uma diferença. Era uma loja de material de construção que trabalhava com absolutamente tudo, do zero até o último degrau da casa da pessoa, esse cliente meu vendia. Eu, com meu olhar de empreendedora, vi ali uma possibilidade de crescer a minha cartela de cliente para a minha futura loja, que dentro dos meus planos ela já existia. Nessa época, o meu esposo trabalhava dentro da garagem do meu sogro, junto com um sócio que é nosso até hoje, graças a Deus. E o que nós vendíamos naquela época? A gente só vendia naquela época o que eu vendia para os meus clientes. Então, se o cliente queria uma soleira, nós vendíamos a soleira. Se o cliente queria uma pia de banheiro, a gente fazia no mesmo dia entregava. Não havia para a gente problema com o tempo. Ele ligava, eu me lembro assim, eu fico conversando agora, o meu filho estava aqui nesse instante, o Eduardo,
e passa um filme tão forte na minha mente que eu me lembro das ligações do meu esposo e ele dizia: amor, não tem nada para fazer, não tem nada para a gente cortar aqui. E eu dizia: Senhor do céu, manda um cliente para comprar. E aí eu já trabalhando nessa loja de material de construção, fiz a minha primeira negociação de pias de loja. Então eu trabalhava para o meu atual patrão, eu fornecia para o meu atual patrão e eu gerava uma renda já para a nossa loja de pedra que estava surgindo ali Nós já tínhamos engravidado juntos, né, dessa loja de pedra, e agora era hora de botar esse bebê para crescer. E o que pudesse, eu iria fazer. O que tivesse ao meu alcance, eu iria fazer. Eu continuei dando feira, vendendo as minhas peças, fazendo as minhas viagens para as procissões, tudo isso em conjunto e a nossa casa sendo construída e o nosso filho crescendo. Daí, quando eu trabalhei na loja de construção, eu comecei a entender desse processo de oferecer e de cuidado do cliente. Então, de repente, ali eu estava com uma cartela boa de cliente, a gente ainda estava na garagem do meu sogro, porque não havia condições de a gente ir para um ponto nosso, já era um outro sonho, um outro objetivo, e a gente continuamos trabalhando. E aí eu consegui fazer esse primeiro cliente fixo, que era o meu patrão, tornou-se agora eu ser funcionária e fornecedora. Então, quando eu falo para você sempre olhar para as oportunidades e não deixar elas passarem, eu falo disso. Hoje eu quero dizer para vocês como nós estamos. Lembra, eu dava feira, eu montei uma loja e, sendo fornecedora, eu comecei a fazer outros contatos com outros clientes que também queriam colocar nas suas casas. E de outras lojas também, eu comecei a oferecer o nosso produto e aí eu já comecei a sair, eu já saí da feira porque eu já estava dando conta, não estava conseguindo mais dar conta, e o momento que eu vi o nosso grande sonho como empreendedores surgir, que foi na loja de mármore. Que agora você vai entender quando eu falei para você que tudo se conecta. Hoje a minha função dentro da empresa, que é do meu esposo, de um sócio, a minha função hoje é fazer toda a parte de medidas, toda a parte de lidar com o cliente. Eu quem faço todo esse processo de ir visitar. E lembra que lá no passado, o meu primeiro contato com o metro foi numa loja de tecido? Então, às vezes, está passando alguma coisa aí por você e você está achando que não serve. E eu quero que você, com essa história, com a minha história, você entenda que sim, pode ser um aprendizado para você utilizar lá na frente. E aí eu faço toda essa parte de medidas dentro da minha empresa. E lembra que lá no passado, eu disse a você que prestar atenção, que o meu primeiro emprego foi como vendedora de uma loja de tecidos, que eu precisei aprender a medir. Olha o que lá atrás estava as oportunidades surgindo e eu agarrei e aprendi aquilo naquele momento. E hoje é uma das coisas que eu faço dentro da minha loja. Loja essa que dá emprego a 12 famílias. Loja essa que abriu portas. Alimentamos esse sonho da loja, eu e o meu esposo. Esse bebê que estava nascendo, todas as minhas energias e forças eu coloquei dentro desse novo sonho, dentro desse bebê que estava se formando. Eu comecei a fazer e finalizar a minha cartela de clientes, até chegar o momento que eu precisei pedir demissão e me dedicar só à nossa loja. Hoje temos a felicidade de colaboradores, que vivem através da nossa loja, que mantêm a família deles através da nossa loja. Hoje a gente atende uma média de 50 a 70 clientes no mês. A gente consegue atender as principais regiões daqui da cidade, também a capital. Tenho a felicidade de estar batendo os nossos sonhos. Nós saímos da garagem do meu sogro, hoje nós temos a nossa loja própria, formada com profissionais que foram feitos por nós.
A gente capacitou toda a nossa equipe, todo mundo que está lá foi um bebezinho cuidado e gerado por mim, pelo meu esposo, pelo nosso sócio. O meu esposo hoje toma de conta da parte da produção, o nosso outro sócio, ele fica com a parte de montagem com outra equipe e eu faço toda a parte de cliente, de medidas, de fechamento e toda a parte burocrática que você possa imaginar de uma empresa, isso fica por conta minha. E o que eu quero trazer para você com a minha história é que não desista dos teus sonhos, mulher. Você que sonha em ter o seu negócio, você que não tem, que você sonha em empreender, não desista que dá certo. Se é aquilo que você quer, vai, corre, não perca as oportunidades que vão aparecer para você. Comece a enxergar com um olhar de empreendedora e veja em você a possibilidade de construir os seus sonhos através disso. Eu queria compartilhar muito com vocês essa história, agradecer a todo mundo que fez parte da minha caminhada, me trazendo muito aprendizado, né? Quando eu falo eu tenho clientes que infelizmente já se foram, mas que deixaram dentro de mim um legado que eu abracei. E eu queria compartilhar com vocês essa história e deixar o meu muito obrigado. Hoje eu tenho meu esposo, meus 2 filhos e um sonho realizado, mas uma caminhada que ainda não acabou.